Tô ansioso, é fim de semana de clássico, domingo tem Cruzeiro e Atlético, Mineirão lotado. Calma, já já a gente fala muito sobre esse jogo, mas antes vamos passar a régua na Sul-Americana. Ontem o Galo, pra variar, perdeu um caminhão de oportunidades, mas o importante é que venceu. Vitória 3-1 sobre o Caracas em casa. A gente fez o dever de casa, né? É verdade. Na prova, avaliação final, o Galo passou de ano, com os 3 pontos contra o Caracas. Mas meio que tá precisando de umas aulas de reforço em uma matéria específica. Poderíamos ter feito mais gols. Será? O Globo Esporte agora te apresenta o contador de chances perdidas. O perdidômetro. Vem comigo. Meu Deus do céu! Vai ter que contratar um professor particular desse jeito. Acho que poderíamos ter matado o jogo um pouco antes, criamos muitas oportunidades. A mira tava falhando tanto que o Galo fez 1-0 num gol contra do Edete. Que isso, rapaz, faltou ele e o goleirão trocar uma ideia ali, né? Bom pro Galo, ficou na frente depois de tomar esse susto que fez o Everson trabalhar. Quase perdi um time ali no contrapé, eu consegui deixar o pé ali pra bola bater no meu pé, então uma defesa importante que ajudou a gente a manter o 0 ali no placar. O Everson manteve o 0 no placar do lado do Caracas e o Galo colocou o númerozinho 2 lá com o Coelho. O líder do perdidômetro também faz gol. O Caio Paulista ajudou o Caracas a diminuir essa vantagem nesse lance com o Echenique, que o VAR chamou para o juiz revisar. De Santos marcou de pênalti, mas não foi suficiente para deixar o Galo de recuperação. Rony também não quis ficar só no perdidômetro e entrou para a lista dos melhores alunos da turma. Nota 10. Galo 3, Caracas 1. Agora só precisa fazer mais um dever de casa para passar de ano na Sul-Americana sem precisar da recuperação final. Quando a gente faz o suficiente para depender apenas de nós, é sinal que estão boas ou pelo menos, se não tão boas, mas não tão ruins, né? Deixa eu te mostrar as contas do Grupo H. O Atlético chegou a 8 pontos, está na segunda colocação. O Cienciano é o líder, porque venceu ontem o Deportes Iquique por 4-0. Para o Atlético avançar em primeiro, basta vencer o próprio Cienciano na quinta-feira que vem. Jogo na Arena MRV com público que aí passa direto para as oitavas de final na Sul-Americana, só passa direto primeiro. Se empatar, vai para a repescagem, duelo contra os times que vão vir da Libertadores. Aí é mais pedreira. Bom, falamos de Sul-Americana, agora vamos clássico, foco, Cruzeiro Atlético, domingo, Campeonato Brasileiro. O Coelho, você viu, foi destaque na vitória ontem contra o Caracas, não foi poupado, jogou os 90 minutos. Por quê? Está suspenso para a partida de domingo contra o Cruzeiro pelo 3º cartão amarelo. Depois da missão cumprida ontem pela Sul-Americana, os jogadores do Atlético já projetaram o clássico de domingo. Clássico num momento diferente do que foi no Campeonato Mineiro. E eles se encontraram agora, né? A equipe nos últimos jogos tem feito grandes partidas. Mas assim como foi no Campeonato Mineiro, a gente vai tentar se impor. Eu acho que todo clássico ele é equilibrado, não adianta a fase que a equipe vem vivendo, já tivemos clássicos que a gente estava melhor e acabamos sendo derrotados, clássico que a gente talvez estava um pouco pior e conquistamos um resultado positivo. É um jogo que a gente tem que estar bem focado para que a gente não possa errar e possa sair com a vitória. Já diria o poeta, clássico é clássico e vice-versa. O Cruzeiro do Caio Jorge também tá focado para a partida de domingo, momento importante, são 6 jogos sem perder na temporada, 5 vitórias e um empate. Por isso, vamos para a Toca da Raposa, onde está Roger Cazé. Olha, de brusinha de manga curta, esquentou aí, Cazé. Cruzeiro vai ter Lucas Romero de volta, né? Boa tarde. Fala, Maurício, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está com a gente. Um mar de tranquilidade aqui na Toca da Raposa nessa última semana, o time vive uma fase muito boa. Hoje o time fez o penúltimo treino antes da partida contra o Galo. E eu falei nesse mar de tranquilidades porque não tem nenhum problema físico recente no clube, além dos jogadores que estavam já no departamento médico. Então, força quase máxima para o técnico Leonardo Jardim preparar essa equipe para o clássico tão importante. Para esse jogo no Mineirão, 60 mil torcedores são esperados e os últimos ingressos ainda estão sendo vendidos. Então o torcedor que tiver a fim de ir ao Mineirão precisa ficar esperto e resolver isso ainda hoje, hein? Falando em mar de tranquilidade e noticiário positivo do Cruzeiro, Lucas Romero está de volta à equipe. Começar a falar do jogo de ontem, da vitória. Eu
Eu ontem me assustou mais uma vez, mas me assustou mesmo, a quantidade de chances desperdiçadas, criadas e desperdiçadas pelo Atlético. Gente, sem exagero, poucas vezes eu vi alguma coisa igual e, na verdade, não é só do jogo de ontem, não. É da sequência de jogos do Cruzeiro e o quanto, do Atlético, e o quanto o Atlético cria e desperdiça chances. É um negócio abismal, abismal. E aí eu coloquei lá no meu Instagram, poderia ser de uns 12, 13, 3-1, 3 na trave. O goleiro fez pelo menos umas 5, 6 grandes defesas. Lá vai de um 11, 12. Negócio impressionante. Breno Galante, tudo bem, Brenão? Você estava lá de perto acompanhando, né? É esquisito sem torcida, né? Bem diferente. Boa tarde, Everton, amigos aqui, amigos de casa. É um clima totalmente diferente, cara. Como a torcida faz falta, é alguma coisa que fica faltando no espetáculo. Agora, você falou isso aí, vale lembrar, né? Quantos goleiros o Atlético tem consagrado, hein? Nossa! O Volpi quase renova com o Grêmio por conta do Atlético e depois está lá o Grêmio precisando do goleiro. Mas contra o Atlético, o goleiro vai e se destaca. Ontem, de novo, se destaca. Agora, o Atlético não pode perder a oportunidade de aprender a matar o jogo, né? Para não ficar rendendo muita situação. Ontem chega a fazer 2-1, claro, o Atlético teve o controle total, mas teve várias oportunidades. Quando o Everton fala, você não tá brincando, não. Você pegar aí, o Júnior Santos errando gol de dentro da pequena área praticamente, entrando cara a cara com o goleiro errando, até o Hulk não costuma errar, ontem errou, e aí na coletiva o Cuca vai lá e fala de novo da finalização. Só espero que no Clássico seja diferente. Ontem a gente pode colocar até que às vezes vem uma certa displicência, porque o outro time é muito mais fraco, mas não pode acontecer. Tem que aproveitar a oportunidade. O que a gente fica de positivo é que o Atlético fez o dever de casa, o Atlético vai decidir agora a sua vaga no dia 29 também na Arena, né? Num jogo que, se vencer, passa de fase para a Sul-Americana, e fez o que todo mundo esperava. Venceu, né? Tranquilamente, sem nenhum tipo de problema. Fizeram um gol ali, mas não deu nenhum tipo de problema para o Atlético. Brandão, boa tarde para todo mundo. E importante também a forma que o Cuca soube dosar os seus atletas, né, os seus principais nomes. É aquilo que a gente tinha comentado ontem. Se o Atlético conseguisse fazer o placar logo no primeiro tempo, poderia tirar o Hulk, poderia dosar outros atletas. Foi o caso do Fausto Vera, também sai no intervalo. O Júnior Alonso também sai no intervalo. E o Atlético pôde dosar esses atletas. Mas a presença de jogadores tão importantes também remete à questão o elenco do Atlético não passa tamanha confiança ao seu treinador para colocar toda uma equipe reserva que pudesse realmente encarar a equipe do Caracas e conseguir os 3 pontos que o Atlético tão necessitava, né? Então isso mostra também as dificuldades que o Cuca tem tido com alguns nomes que hoje o Atlético tem, ou nomes que o Atlético não tem. Então o Cuca tem trabalhado bastante isso, mas o que fica são os 3 pontos, o Atlético precisava disso, só dessa forma chega na última rodada para encarar o Cienciano precisando somente da sua vitória, das suas pernas, da sua força, para pegar e conseguir a vitória para cima do Cienciano e conseguir a classificação, que é sempre importante a gente ressaltar que o Atlético hoje é o 2º colocado no grupo, o Cienciano é o 1º, e caso o Atlético permaneça nessa posição de 2ª colocação, o Atlético vai para um play-off ainda com uma equipe que está saindo da Libertadores, e claro que o Atlético não quer isso, que é uma equipe forte, que está vindo da Libertadores, e é mais 2 datas que o Atlético teria que colocar em xeque aí na sua temporada. Tá fácil resolver, ganha de Cienciano. É isso aí. Estádio lotado, o que eu falei que tinha? Aquele pacto, né? Aquele pacto, é pouco recurso que o Cuca tem. Aí o Cuca olha pro banco, continua olhando pro banco, aí o Cuca olha e fala assim, eu vou pegar o Bambino. Pegar o Bambino pra meter no Clássico. Clássico pegado, meu irmão. 60 mil pessoas, loucura. Jogo pegado, vou botar o Bambino. O Bambino vai entrar no Clássico e vai resolver. Pode até acontecer, mas não vem acontecendo. Né? Não vem acontecendo. Aí beleza. Aí ontem eu estava falando com uma pessoa do Atlético, depois eu conto pra vocês quem é fora do ar, que eu não sou louco de contar agora. Essa pessoa disse assim, janela agora tem que vender e vai ter que comprar. Tem que vender e vai ter que comprar. Aí eu olhei pro elenco. Não, aí eu olhei pro elenco e pensei assim, cara, tem que vender. Aí perguntei pra essa pessoa assim, bom, pelo que eu tô vendo, o Rubens é um cara que vale muito hoje. Aí ele, não sei te falar. E não quis insistir no assunto. Aí eu pensei, quem que tem pra vender lá? Rubens, um jogador que tem um baita de um mercado. Tem outros jogadores que tem mercado, mas se o Atlético vender, o Atlético
O Atlético vai se arrebentar, cara. O Rubens se o vendeu. Rubens, ele se o Rubens arrebenta. hoje não é só necessidade, não. O Rubens hoje é titular absoluto desse time. Aonde você, até no gol, se o Everson. Sabe quem é um cara bom pra ser vendido? Quem? Palácios. Não, Quanto que o Ré falou que ia achar nele? 20 milhões 20 de euros. milhões. 20 mas milhões. tem uma situação. Quem que o Atlético vai vender? Você já tá sabendo? Conta aí. Tem aquela coisa assim, o desejo do torcedor de vender. Tá, o desejo do torcedor. Aí você vai falar, tem o Palácios, aí você vai falar assim, olha, o Atlético precisa de alocar alguns jogadores que não têm tido espaço. O Igor Rabelo não tem tido espaço, né? E aí ele pode virar uma moeda de troca, alguma coisa assim. O Ivan Roman até agora ainda não deu o espaço, mas chegou agora. Eu sei, mas chegou agora, você pode colocar ele pro sub-20. Se ele tá ontem no jogo, ele blocava. Igor Rabelo não quis, né, galera? Ivan Roman. Zagueiro. Tá, zagueiro. Você tá falando do João Marcelo. João Marcelo. Não, né? Ontem o Patrick teve oportunidade. Não é vender, não. Eu tô falando assim, se for pra ficar aqui e não jogar, você empresta o cara pra ele dar uma rodagem. Entendeu? Tem que fazer isso. Depois de um longo inverno. Ontem o Patrick, depois de um longo inverno, mas o detalhe é o seguinte. Gostou do Patrick? O Patrick só foi entrar quando o Fausto Vera saiu, quem foi pra volante foi o Rubens. Não foi o Patrick de cara. Sim, e ele também não começou. Ele colocou uma outra formação. Eu achei que ele jogou razoável. Muito pouco ritmo. Assim, é difícil até avaliar. É difícil avaliar. Pra você avaliar. Não tem material. Mas ele já não foi aquele cara que você fala, não, esse cara não joga nada. Não foi isso. Mas agora, se você parar pra olhar, dentro do que o Atlético hoje tem de jogador que podia vender, se o Arana não tivesse machucado, talvez a gente falasse aqui, olha, uma proposta pro Arana, jogador de seleção e tal. Mas o Arana não tá jogando. Lateral. O Natanael tava naquela crescente. É difícil olhar um jogador do Atlético e falar assim, esse cara aqui sem ser o Rubens, que tá se destacando. O Coelho tá jogando muito. Tá jogando muito. Júnior Santos. Não, ainda não. Eu 10 jogos da temporada. Gente, eu tô dizendo que se chega uma proposta, o Scarpa, mas aí o Scarpa... Se chega uma proposta pelo Júnior Santos, você libera? Depende da proposta. Se for pau a pau, que pagou, chegou outro. Cara. Não, eu não. Eu acho que você falar assim, se for pau a pau é muito dinheiro. Se for pau a pau é muito dinheiro, então sim. Sei. Pô, chegou a proposta. Mas fez o investimento dele esperando um retorno ainda. Tá, mas ele ainda não jogou. Mas eu tô aqui. Agora, ontem ele fez o primeiro 90 minutos. Mas eu tô aqui pra causar cisânia. Se for proposta pau a pau, você vai ter muito dinheiro e você pode... Pagar quem você deve. Eu acho. Primeira coisa. Pagar quem você deve. Aliás, tem isso aí, né? Não adianta sair contratando, né? Falei hoje lá na rádio que é o seguinte: é que todo mundo rivaliza qualquer coisa que você diz aqui, mas nós já estamos acostumadinhos, tá? Então é o seguinte: todo mundo está externando, né, que o Atlético está devendo. Então, se esses clubes estão devendo o Atlético também, vocês podem externar, não tem problema nenhum. Mas primeiro, antes de externar, tem que cumprir com as obrigações. Então você vê lá: o Corinthians, o Botafogo, Coritiba, o Atlético Paranaense e o Cuiabá. Estamos falando de 5. Dos 5, quem externou foi Corinthians, o trio. Corinthians, Atlético Paranaense e Cuiabá, né? Coritiba e Botafogo não externou, não. Parece que o GE fez uma matéria também, né? Isso. Confirmando as dívidas e tal. Quando isso se torna público, isso vai queimando o filme de uma instituição que não fez RJ, a gente sabe por quê, mas que também não está cumprindo com as obrigações. Você traz o Fausto Vera e não paga. Aí alguém vai dizer assim, mas esses clubes aí devem, não tem problema eles deverem, o problema é você dever como SAF e não assumir os compromissos. E reafirmo o que eu disse aqui algumas vezes, até chato, porque fica repetitivo, né? Eu duvido que as obrigações não sejam cumpridas nas outras empresas de quem é dono do Atlético, porque no Atlético pode tudo, pode não ter volante, pode não ter lateral reserva, né? Pode ter problemas seríssimos no elenco, pode planejar errado, pode não pagar, pode dar calote em torcedor que pagou o manto e não recebeu. Isso eu estou falando de 2023, não sei nem se receberam até hoje, nem se os atuais receberam. Eu vi gente hoje que recebeu, que postou na internet. A irmã do Thiago Fernandes, por exemplo, foi uma, que postou lá, que recebeu o manto dela, tá tudo legal. Agora, Corinthians, Coritiba, Atlético Paranaense, Cuiabá, Botafogo, precisam receber. Então isso vai queimando o filme da instituição e desgastando a imagem. A verdade é essa. Atlético acumula dívidas com empresários e clubes por contratações. O Galo enfrenta seu primeiro grande desafio financeiro desde que se tornou uma SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Além de atrasar pagamentos de contratações feitas em 2025, o clube também deve comissões a empresários por negociações realizadas no ano anterior, de acordo com informações apuradas pelo GE. Os valores que deveriam ser repassados a representantes de jogadores estão em atraso. Em alguns casos, há pendências de 3 meses, em outros, falta apenas a última parcela ou há 1 mês em aberto. No início de abril, o clube chegou a atrasar o salário do elenco referente a março, além dos direitos de imagem do mesmo período. Ambos foram regularizados no dia 10 daquele mês. Como de costume,
O clube não se pronuncia oficialmente sobre essas questões financeiras, cobranças e críticas públicas. O Atlético ainda não quitou parcelas relacionadas à chegada de 5 atletas: Natanael, Fausto Vera, Daverson, Coelho e Júnior Santos. No caso do lateral Natanael, por exemplo, o pagamento previsto para março ao Coritiba não foi efetuado. O jogador chegou ao Galo neste ano. Durante uma entrevista à Rádio Transamérica, o CEO do Coritiba, Lucas de Paula, criticou clubes que não cumprem com seus compromissos financeiros, sem citar diretamente o Atlético. Ele afirmou: "Temos um modelo de SAF que não pretende seguir o caminho da irresponsabilidade. Há clubes contratando jogadores com salários milionários, mesmo sem honrar dívidas anteriores. Basta fazer as contas." Além disso, o Corinthians acionou a Câmara Nacional de Resolução de Disputas, CNRD, por conta do não pagamento de parcelas na negociação de Fausto Vera, feita na janela de meio de 2024. O Cuiabá também recorreu à CNRD para cobrar a dívida pela venda de Daverson. O Atlético ainda possui débitos com o Atlético Paranaense, referente à contratação de Coelho, e com o Botafogo, pela chegada de Júnior Santos, ambos reforços desta temporada. Opine.